Ela não sabe explicar como se apaixonou pelo milionário feio. Era exatamente isso que Patrícia Gurgel pensava enquanto observava aquele homem alto, desengonçado e completamente fora dos padrões de beleza que a sociedade venerava, explicar como a inteligência artificial poderia revolucionar a educação nas periferias. Ele gesticulava descontroladamente, seus óculos escorregavam pelo nariz e sua gravata parecia ter sido amarrada por uma criança de 5 anos. Mas havia algo hipnotizante na forma como suas palavras saíam precisas, cortantes, carregadas de uma paixão genuína que fazia todos na plateia se calarem para ouvir. Patrícia não tinha ido ao seminário sobre tecnologia e impacto social na Universidade de São Caetano do Sul para se apaixonar. Tinha ido para trabalhar, munida de sua prancheta, gravador e aquele ceticismo profissional que a acompanhava há 15 anos de carreira jornalística. Mas ali estava ela, completamente desarmada, observando Tenório Zema como se ele fosse um quebra-cabeças fascinante que ela precisava decifrar. A questão não é se a tecnologia vai mudar o mundo, dizia ele, ajeitando os óculos pela 10ª vez em 5 minutos. A questão é se vamos deixar que ela mude para melhor ou se vamos continuar fingindo que algoritmos não têm viés social. Uma pausa dramática. Porque, convenhamos, já temos gente demais fingindo que não vê o óbvio. Patrícia anotou mentalmente. Primeiro sinal de que este homem não é normal. Faz piadas sobre algoritmos e a plateia ri de verdade. Ela mesma sorriu, o que era preocupante, porque Patrícia Gurgel não sorria facilmente para palestrantes de tecnologia. Geralmente, eles a entediavam com jargões corporativos vazios e projeções PowerPoint mal feitas. Quando a palestra terminou, ela se dirigiu ao palco com a naturalidade de quem fazia aquilo há anos. Tenório estava desligando o notebook, completamente alheio ao burburinho de elogios ao seu redor. Desculpe, Patrícia se aproximou. Sou Patrícia Gurgel, da revista Perspectivas. Poderia conversar alguns minutos sobre sua fundação educacional? Tenório a olhou por cima dos óculos e pela primeira vez ela notou que ele tinha olhos de um castanho quente, quase dourado. Você é a jornalista que escreveu aquela matéria sobre a falha no nosso sistema de segurança? Ah, merda! Patrícia tentou não demonstrar o constrangimento. 2 semanas antes, ela havia publicado um artigo investigativo sobre vulnerabilidades em sistemas de uma grande empresa de tecnologia. Não sabia que se tratava da Zematech, de Tenório. Sou eu mesmo, respondeu erguendo o queixo. Espero que não tenha problema com isso. Problema? Tenório soltou uma risada rouca que a pegou desprevenida. Foi a melhor coisa que me aconteceu em meses. Minha equipe de segurança finalmente parou de se achar infalível. Segundo sinal de que este homem não é normal. Ele agradece por críticas públicas. Então, sobre a entrevista, insistiu Patrícia. Tem um café ali do lado. Podemos conversar lá, se quiser evitar o circo. Ele gesticulou vagamente para o grupo de estudantes e professores que ainda os observavam. 20 minutos depois, eles estavam sentados numa cafeteria pequena e aconchegante, com Tenório tentando explicar por que queria criar uma fundação educacional e Patrícia tentando entender por que não conseguia parar de reparar na forma peculiar como ele segurava a xícara, como se fosse algo precioso que podia quebrar a qualquer momento. Meu pai acha que estou desperdiçando dinheiro, dizia Tenório, mexendo o café insistentemente. Ele preferiria que eu me candidatasse a algum cargo político. Mais prestígio, menos risco de, como ele diz, fazer papel de idiota com coisas de pobre. E você concorda com ele? Eu concordo que faço papel de idiota frequentemente, respondeu com aquele sorriso torto que estava começando a desarmar completamente as defesas profissionais de Patrícia. Só discordo da parte sobre ajudar jovens das periferias ser perda de tempo. Terceiro sinal de que este homem não é normal. Ele tem princípios e senso de humor ao mesmo tempo. A conversa fluiu naturalmente. Ele falou sobre algoritmos inclusivos,
Ela sobre a importância do jornalismo investigativo. Ele mencionou seu gato Fibonacci. Ela contou sobre a avó que morava com ela. Quando Patrícia olhou no relógio, já eram 2 horas da tarde. Preciso ir, disse, começando a guardar o gravador. Obrigada pela entrevista. Patrícia, Tenório a chamou quando ela já estava de pé. Você gostaria de conhecer a Zematec? Pode ser interessante para sua matéria sobre a fundação. Ela deveria ter dito não, deveria ter mantido a distância profissional. Mas havia algo na forma hesitante como ele fez o convite, como se esperasse um não que a fez concordar. Claro, quando seria conveniente? Amanhã? Às 3 da tarde? Perfeito. Enquanto caminhava para o carro, Patrícia não conseguia tirar da cabeça a risada rouca de Tenório e a forma como ele falava de educação com os olhos brilhando. Ela estava acostumada com homens confiantes, charmosos, que sabiam exatamente o que dizer e quando dizer. Tenório era o oposto disso tudo, e por algum motivo incompreensível, isso a intrigava profundamente. Como é que alguém se apaixona por um homem que usa gravatas dos anos 90 e faz piadas sobre matemática? Pensou, ligando o carro. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir. No dia seguinte, Patrícia chegou à Zematec às 2h45, porque chegar na hora exata demonstrava interesse demais e chegar atrasada era falta de educação. A sede da empresa ficava num prédio moderno no centro de São Caetano, todo vidro e aço, mas com detalhes arquitetônicos que fugiam do padrão corporativo frio. Jardins verticais, uma fonte no lobby e, para sua surpresa, um quadro de Tarsila do Amaral na recepção. Senhorita Gurgel, uma mulher loira de uns 40 anos, impecavelmente vestida e com um sorriso que não chegava aos olhos, se aproximou. Sou Bianca Arruda, chefe de comunicação da Zematec. O Tenório me pediu para recebê-la. Primeiro aviso vermelho. Ela não disse senhor Zema, disse Tenório, com uma intimidade que soa possessiva. É um prazer, Bianca. Ele não estava disponível? Oh, ele está, mas preferi fazer uma breve apresentação da empresa antes. Sabe como é? Jornalistas, às vezes, interpretam as coisas de forma equivocada. O sorriso gelado permaneceu inalterado. Patrícia sentiu os músculos se retesarem. 15 anos de profissão a haviam ensinado a identificar quando alguém estava tentando controlar sua narrativa. Entendo. E que tipo de interpretação equivocada devo evitar? Nada demais. É só que o Tenório é peculiar. Às vezes fala coisas que podem soar estranhas fora de contexto. E a fundação ainda está em fase de planejamento, então... Então vocês preferem que eu não escreva sobre ela ainda? Não é isso. A resposta veio rápida demais. É que achamos melhor contextualizar tudo adequadamente, para o bem da empresa e da imagem do Tenório. Segundo aviso vermelho, ela está mais preocupada com a imagem dele do que ele mesmo. Bianca, posso falar com ela agora? A voz rouca de Tenório interrompeu a conversa. Ele apareceu vindo do elevador com uma camiseta do MIT por baixo do paletó e uma expressão ligeiramente irritada. Ou você pretende dar um curso sobre como lidar com jornalistas perigosos? Eu estava apenas... Bianca começou, sendo protetiva demais, como sempre. Tenório se virou para Patrícia. Me desculpe por isso. A Bianca às vezes acha que sou incapaz de falar em público sem causar um desastre internacional. Posso ver por quê? Patrícia respondeu, notando como o constrangimento fez Tenório ajustar os óculos nervosamente. Essa camiseta do MIT por baixo do paletó é claramente um sinal de rebeldia perigosa. Tenório olhou para a própria roupa e sorriu. Você nem viu ainda o que eu uso nas reuniões de diretoria. Tenório, Bianca tentou intervir. Bianca, por favor. Eu sobrevivi a 15 anos de reuniões da família Zema. Acho que consigo lidar com uma conversa civilizada. Ele se virou para Patrícia. Vamos? Prometo não revelar nenhum segredo corporativo apocalíptico. Enquanto subiam no elevador, Patrícia observou disfarçadamente o homem ao seu lado. Hoje ele parecia mais à vontade, menos formal que no seminário.
Havia algo na forma como havia dispensado Bianca que revelava uma personalidade mais assertiva do que ela havia imaginado. Desculpe a Bianca, disse Tenório quando as portas se fecharam. Ela é excelente no que faz, mas tem uma tendência a me tratar como se eu fosse um adolescente irresponsável prestes a postar algo comprometedor no Twitter. E você posta? Minha conta do Twitter tem 8 seguidores, sendo que 3 são da minha família e 1 é o meu gato. Seu gato tem Twitter? Fibonacci tem uma agenda social muito mais ativa que a minha. O escritório de Tenório era uma mistura fascinante de high-tech e aconchego pessoal. 3 monitores enormes dividiam espaço com pilhas de livros, uma máquina de café profissional e várias plantas que claramente recebiam mais atenção que a decoração. Na mesa, uma foto de um gato laranja dormindo em cima de um teclado. Este é o Fibonacci? Perguntou Patrícia pegando a foto, em sua pose mais produtiva. Tenório serviu café em 2 canecas que tinham equações matemáticas estampadas. Ele tem um talento especial para se deitar exatamente em cima do que eu estou tentando fazer. Gatos são assim mesmo, têm senso de prioridades muito próprio. Eles conversaram por 2 horas. Tenório falou sobre a fundação com uma paixão que fazia seus olhos brilharem, gesticulando com animação, enquanto explicava como queria usar tecnologia para democratizar a educação. Patrícia se pegou fazendo perguntas que iam além do profissional, genuinamente interessada nas ideias dele. Por que educação? Perguntou a certa altura. Você poderia investir em qualquer coisa. Tenório ficou quieto por um momento, mexendo no cabo dos óculos. Meu pai sempre disse que educação é coisa de pobre que não sabe fazer dinheiro de verdade. Talvez eu esteja fazendo isso para provar que ele está errado. Ou talvez porque acredito que inteligência não deveria ser privilégio de quem nasce no lugar certo. 4º sinal de que este homem não é normal. Ele admite vulnerabilidades sem tentar impressionar ninguém. E sua família apoia o projeto? Minha irmã Emília acha que vou virar alvo fácil para estelionatários. Meu pai acha que estou desperdiçando oportunidades políticas. E minha ex-noiva? Ele parou abruptamente. Sua ex-noiva? Camila. Ela tem opiniões muito firmes sobre como eu deveria usar meu dinheiro, principalmente sobre como deveria usá-lo com ela. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Patrícia suspeitar que a história era mais complicada. Mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu sem cerimônia. Tenório, querido! Uma mulher loira, bronzeada e impecavelmente vestida entrou como se fosse dona do lugar. Precisamos conversar sobre... Oh! Ela parou ao ver Patrícia. Não sabia que você tinha companhia. Camila. A voz de Tenório ficou imediatamente tensa. Esta é Patrícia Gurgel, jornalista. Patrícia. Camila d'Albuquerque. Camila estendeu a mão com um sorriso que conseguia ser deslumbrante e cortante ao mesmo tempo. Que prazer conhecer você. Tenório não comentou que daria entrevistas. É sobre a Fundação Educacional, Patrícia respondeu, notando como Camila se posicionou propositalmente entre ela e Tenório. Ah, sim, o projetinho de caridade dele. Camila riu, uma risada cristalina e levemente depreciativa. Sempre achei adorável como o Tenório quer salvar o mundo. Tão idealista. Camila, a voz de Tenório carregava um aviso. O quê? É verdade. Você sempre foi assim desde que nos conhecemos. Lembra quando queria construir um laboratório para crianças no quintal da sua casa? 5º sinal de que este homem não é normal. Ele queria construir laboratórios para crianças. E a ex-noiva trata isso como defeito. Patrícia observou a dinâmica entre os dois. Camila falava com Tenório como se ele fosse uma criança brilhante, mas ingênua. Tenório se retraía visivelmente na presença dela, como se voltasse a ser inseguro. Bom, Patrícia se levantou. Acho que já tomei tempo demais de vocês. Não precisa ir por minha causa, disse Camila, mas havia uma satisfação mal disfarçada em sua voz. Patrícia, espera! Tenório se levantou também, claramente constrangido. Sobre a matéria,
Vou escrever algo interessante, garantiu ela, pegando sua bolsa. Obrigada pela conversa. No elevador, descendo sozinha, Patrícia tentou organizar os pensamentos. Havia algo em Tenório Zema que a intrigava profundamente. Uma combinação de inteligência brilhante, vulnerabilidade genuína e humor peculiar que ela nunca havia encontrado antes. Mas também havia Camila d'Albuquerque e Bianca Arruda, duas mulheres que claramente viam Patrícia como uma ameaça. Ameaça a quê exatamente? Ela se perguntou. Chegando ao carro, recebeu uma mensagem no celular. Tenório: desculpe o final abrupto. Camila às vezes aparece sem avisar. Se quiser continuar a conversa sobre a fundação, estou disponível, sem interrupções desta vez. Patrícia olhou para a mensagem por um longo momento. A coisa sensata seria manter distância profissional, escrever a matéria e seguir em frente. Mas havia algo na hesitação educada da mensagem, na forma como ele se desculpava por coisas que não eram culpa dele, que a fez digitar. Que tal um lugar neutro? Conheço uma galeria de arte que serve um café excelente. Amanhã às 4. A resposta chegou quase imediatamente. Perfeito. Desde que não seja uma armadilha para me fazer apreciar a arte conceitual. Patrícia sorriu, guardando o telefone. Sexto sinal de que este homem não é normal. Ele tem medo de arte conceitual. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para o dia seguinte. A Galeria Espaço Cultural ficava no coração do Centro Histórico de São Caetano, numa casa dos anos 1920, cuidadosamente restaurada, que abrigava exposições de artistas locais, e um café que servia os melhores pães de açúcar da região. Patrícia chegou primeiro e escolheu uma mesa nos fundos, longe do movimento da entrada, onde poderiam conversar sem interrupções. Tenório apareceu às 4 em ponto, claramente desconfortável com o ambiente artístico. Ele olhava as pinturas abstratas nas paredes como se elas fossem equações complexas que precisava decifrar. É seguro sentar aqui sem interpretar simbolismo profundo em nada? Perguntou, tirando o paletó. Prometo não fazer análises críticas da sua forma de segurar a xícara de café, respondeu Patrícia. Ótimo, porque eu seguro xícaras de forma notoriamente não artística. Eles pediram café e torta de limão, e Patrícia notou como Tenório parecia mais relaxado longe do ambiente corporativo. Sem as formalidades do escritório e longe das interferências de Bianca ou Camila, ele falava com mais naturalidade sobre seus projetos e ideias. Pode perguntar sobre a Camila, se quiser, disse ele de repente, cortando um pedaço de torta. Sei que ficou uma situação estranha ontem. Não é da minha conta. Talvez não, mas ela provavelmente vai tentar entrar em contato com você. É o que ela faz quando acha que alguém está interferindo na vida dela. Interferindo na vida dela. Interessante escolha de palavras. Vocês terminaram há muito tempo? 6 meses, mas Camila tem dificuldade para aceitar quando algo não sai do jeito que ela planejou. Tenório suspirou. Ela é acostumada a ser o centro das atenções e eu... Bem, eu não sou exatamente o tipo de homem que chama a atenção por motivos óbvios. Patrícia o estudou por um momento. Você tem uma visão muito depreciativa de si mesmo. Você já me viu, Patrícia. Não sou o tipo que aparece em capas de revista. Nem todo mundo precisa aparecer em capas de revista para ser interessante. Camila discordaria. Ela vivia me sugerindo melhorias. Personal trainer, dermatologista, consultoria de estilo. Ele riu sem humor. Acho que, no fundo, ela achava que eu era um projeto de renovação pessoal. E por que vocês ficaram juntos tanto tempo? Tenório ficou quieto, mexendo no cabo da colher. Porque era mais fácil do que admitir que eu merecia algo melhor. E porque minha família adorava ela. Camila sabia exatamente como ser a nora perfeita para o Zema. Mas vocês terminaram. Terminei. Ela não exatamente aceitou. Antes que Patrícia pudesse perguntar mais alguma coisa, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi,
Sou Camila d'Albuquerque. Nos conhecemos ontem no escritório do Tenório. Adoraria conversar com você sobre a matéria que está fazendo. Tenho algumas informações que podem ser interessantes. Beijinhos. Patrícia mostrou a mensagem para Tenório, que fechou os olhos com uma expressão de puro cansaço. Como eu disse, ela não aceita quando algo não sai do jeito que planejou. E o que você acha que ela quer me contar? Provavelmente que sou um recluso socialmente inadequado que vai acabar envergonhando qualquer um que se associa a mim profissionalmente. Tenório tirou os óculos e massageou a testa. Ou que a fundação é uma ideia ridícula que vai acabar em escândalo. E é socialmente inadequado? Provavelmente. Ridícula? Espero que não. Patrícia observou a frustração genuína em seu rosto e sentiu uma pontada inesperada de proteção. Havia algo profundamente irritante na forma como Camila e aparentemente a família de Tenório tratavam suas ambições como caprichos infantis. Tenório, disse ela, se inclinando ligeiramente para frente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se importa tanto com a opinião dos outros sobre você? Ele a olhou surpreso, como se ninguém nunca tivesse perguntado isso antes. Meu pai sempre disse que eu era inteligente demais para o meu próprio bem e não inteligente o suficiente para causar boa impressão. Acho que internalizei isso. Que pena, porque você causa uma impressão muito interessante. Interessante no sentido de curioso como fenômeno sociológico. Interessante no sentido de genuíno. E isso é mais raro do que você imagina. Tenório a olhou com uma expressão que Patrícia não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, misturada com algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Patrícia, disse ele hesitando, gostaria de jantar comigo amanhã? Não para a matéria. Só porque gostaria de continuar esta conversa. Ela deveria ter dito não. Cada instinto profissional gritava para manter distância, especialmente com uma ex-noiva problemática e uma assessora controladora claramente dispostas a complicar qualquer envolvimento pessoal. Mas havia algo, na forma hesitante como ele fez o convite, como se esperasse uma recusa que a fez ignorar a prudência. Sim, disse simplesmente. Gostaria. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Tenório era tão genuíno e surpreendido que Patrícia sentiu algo se mexer no peito. Uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Ótimo. Conheço um lugar pequeno, italiano, onde fazem uma lasanha que... Bem, é difícil de explicar sem soar como resenha de restaurante. Adoro lasanha difícil de explicar. Eles conversaram por mais 1 hora sobre livros, filmes, lugares onde tinham viajado. Tenório tinha opiniões curiosas sobre tudo. Achava que filmes de super-herói eram alegorias sobre impostos síndrome, que música clássica era a trilha sonora ideal para programar, e que viajar para lugares muito fotografados era uma forma de turismo preguiçoso. Prefiro cidades que ninguém posta no Instagram, explicou. Lugares onde você precisa descobrir por si mesmo o que é interessante. E qual foi o lugar mais interessante que você descobriu? Uma livraria em Praga que também vendia instrumentos musicais antigos. Passei 3 horas lá conversando com o dono sobre a relação entre matemática e música. 7º sinal de que este homem não é normal. Ele acha livrarias que vendem instrumentos o máximo da aventura. Quando se despediram, Tenório hesitou por um momento antes de beijar seu rosto, um gesto tão cauteloso e respeitoso que Patrícia se pegou desejando que ele fosse um pouco menos educado. No caminho para casa, ela tentou organizar o turbilhão de pensamentos. Tenório Zema era tudo que ela costumava evitar em homens, inseguro, complicado, com bagagem emocional evidente. Mas também era inteligente de uma forma que a desafiava. Gentil sem ser piegas, e tinha uma forma peculiar de ver o mundo que ela achava refrescante. E havia algo mais,
uma sensação de que ele havia realmente, não apenas como mais uma pessoa tentando impressionar ou usar. Cuidado, alertou a voz da razão em sua cabeça. Você está começando a se importar com ele. Mas pela primeira vez em muito tempo, Patrícia decidiu ignorar a voz da razão. Chegando em casa, encontrou a avó Laurita esperando na sala com chá e biscoitos, claramente preparada para um interrogatório. Então, disse a idosa, com aquele brilho maroto nos olhos, como foi a entrevista de trabalho que durou 4 horas? Como você sabe quanto tempo durou? Porque você saiu às 2 e chegou agora às 7. E por que está com aquela cara? Que cara? A mesma cara que eu fazia quando seu avô me levava para dançar forró. Patrícia se jogou na poltrona ao lado da avó. Vó, eu acho que estou em apuros. Que tipo de apuros? Do tipo que envolve um homem completamente inadequado que faz piadas sobre algoritmos e tem um gato chamado Fibonacci. Dona Laurita sorriu servindo chá. Ah, minha querida, esse é o melhor tipo de apuros que existe. O restaurante italiano que Tenório havia escolhido era exatamente o tipo de lugar que Patrícia adorava. Pequeno, aconchegante, com paredes repletas de fotos em preto e branco e o cheiro inconfundível de alho e manjericão no ar. Ele a esperava numa mesa do canto, vestindo uma camisa azul que realçava seus olhos e, para sua surpresa, uma calça jeans. Você está casual, observou ela, se sentando. Achei que deveria tentar algo diferente. Minha irmã Emília sempre diz que uso roupa de funeral em ocasiões inadequadas. E como está se sentindo fora do seu uniforme executivo? Como se estivesse fingindo ser uma pessoa normal. Ele sorriu de forma autoirônica. Mas talvez isso não seja totalmente ruim. O jantar começou descontraído. Eles pediram vinho tinto, dividiram uma entrada de bruschetta e conversaram sobre coisas aleatórias, desde a obsessão de Fibonacci por dormir em cima do teclado até as teorias conspiratórias da avó de Patrícia sobre a qualidade dos produtos no supermercado. Dona Laurita parece ser um personagem, disse Tenório, cortando um pedaço da lasanha que realmente era difícil de descrever. Camadas perfeitas de massa, molho e queijo que derretiam na boca. Ela é. E tem opiniões muito firmes sobre minha vida amorosa. Ah, Tenório pareceu ligeiramente constrangido. E qual é a opinião dela sobre isso aqui? Ela disse que eu tenho cara de quem foi dançar forró com o vovô. Isso é bom ou ruim? Considerando que eles foram casados por 50 anos, diria que é preocupante. Eles riram, mas havia uma tensão subjacente na conversa. Ambos sabiam que aquilo não era mais uma entrevista profissional, mas nenhum dos dois parecia disposto a nomear exatamente o que estava acontecendo. Patrícia, Tenório disse, ficando mais sério, preciso te contar uma coisa. Sobre a Camila, você não precisa... Preciso sim, porque ela provavelmente vai aparecer na sua vida de forma mais intensa. Como se tivessem invocado ela, o celular de Patrícia vibrou. Outra mensagem de Camila. Querida, ainda não conseguimos nos encontrar. Que tal um almoço amanhã? Tenho certeza que você adoraria ouvir algumas historinhas sobre o Tenório. Beijinhos. Patrícia mostrou a mensagem para ele. Tenório suspirou profundamente. Ela está fazendo isso porque você foi na Zematec. Camila tem um radar para qualquer mulher que se aproxime de mim. E por que isso a incomoda tanto? Vocês terminaram. Por que Camila não termina relacionamentos? Ela os suspende temporariamente. Tenório bebeu um gole de vinho. Na cabeça dela eu sou propriedade sua até segunda ordem. Isso é um pouco perturbado. É muito perturbado. Mas também é eficaz. A maioria das mulheres desiste quando se vê lidando com uma ex-noiva que age como se ainda fosse atual. Patrícia o olhou diretamente. Eu não sou a maioria das mulheres. Eu notei. O sorriso dele era pequeno, mas genuíno. Mas tem mais. Mais o quê? Camila tem algumas informações sobre mim que ela pode usar se sentir que estou seguindo em frente definitivamente. O estômago de Patrícia se apertou. Que tipo de informação? Meu pai,
Há alguns anos se envolveu num escândalo financeiro. Nada ilegal, mas eticamente questionável. Envolveu verbas públicas para a educação que foram redirecionadas para projetos privados lucrativos. Tenório mexia nervosamente no guardanapo. Camila descobriu porque trabalhava na assessoria política na época. Ela nunca usou a informação, mas também nunca esqueceu. E se ela tornar isso público, pode afetar sua fundação. Exato. Quem vai confiar numa fundação educacional dirigida pelo filho do homem que desviou verbas da educação? Patrícia ficou quieta por um momento, processando a informação. Por que está me contando isso? Porque você merece saber no que está se metendo. E por que... Ele hesitou. Porque pela primeira vez em muito tempo eu gostaria que alguém ficasse. Mesmo sabendo das complicações. Havia algo tão vulnerável na confissão que Patrícia sentiu o coração apertar. Ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dele. Um gesto simples que fez Tenório olhar para ela com surpresa. Tenório, disse ela calmamente. Todo mundo tem família complicada. E as namoradas psicóticas não são exclusividade sua. Você já teve ex-namorados psicóticos? Uma vez namorei um ator que fingiu ter leucemia para me impedir de terminar com ele. Meu Deus! Ele chegou a raspar a cabeça para dar mais realismo à performance. E como você descobriu? Ele esqueceu de desligar a localização do celular, e eu vi que estava numa festa em Ibiza, enquanto supostamente fazia quimioterapia. Tenório soltou uma gargalhada genuína. Isso me faz sentir melhor sobre a minha bagagem emocional. A questão é, você quer deixar que o medo de complicações determine suas escolhas? Não, respondeu ele, entrelaçando os dedos nos dela. Não quero. Eles terminaram o jantar conversando sobre planos futuros, livros favoritos e a estranha habilidade de Fibonacci de sempre aparecer nas videoconferências de Tenório no momento mais inadequado. Quando ele a acompanhou até o carro, havia uma tensão diferente no ar. A consciência mútua de que aquilo estava se transformando em algo significativo. Patrícia, disse Tenório parando ao lado do carro dela. Posso beijá-la? A pergunta, feita com aquela educação antiquada e hesitação genuína, a desarmou completamente. Em vez de responder, ela se aproximou e o beijou primeiro. Um beijo suave, mas determinado, que fez Tenório suspirar contra seus lábios, como se fosse algo que ele estava esperando há muito tempo. Quando se separaram, ele a olhou com uma expressão de deslumbramento que era simultaneamente adorável e devastadora. Isso foi, começou ele. Inesperado, sugeriu ela. Perfeito. No caminho para casa, Patrícia ligou o rádio e se permitiu sorrir sem reservas pela primeira vez em meses. Havia algo em Tenório Zema que a fazia sentir como se fosse possível ser completamente ela mesma. Sarcástica, inteligente, independente, sem ter que suavizar as arestas para não assustar ninguém. Mas quando chegou em casa, encontrou 5 mensagens perdidas de Camila e um e-mail formal de Bianca Arruda solicitando uma conversa sobre diretrizes éticas para a cobertura jornalística de executivos. E a guerra começou, pensou, guardando o telefone. Na manhã seguinte, Patrícia acordou com uma sensação estranha de antecipação e apreensão. Tinha uma matéria para terminar sobre a fundação de Tenório, mas também tinha que decidir como lidar com Camila e Bianca. Estava tomando café na cozinha quando a avó apareceu, já completamente vestida e maquiada, às 7 da manhã. Vó, para onde você vai tão arrumada? Vou conhecer esse namorado seu. Ele não é meu namorado. E você não vai conhecer nada. Claro que vou. Marquei de tomar café com ele daqui a 1 hora. Você fez o quê? Liguei para a empresa dele, falei com a secretária, expliquei que era sua avó e que gostaria de conhecê-lo. Dona Laurita ajeitou a bolsa com naturalidade absoluta. Ele pareceu muito educado pelo telefone. Vó, você não pode simplesmente... Posso e já fiz. Aos 78 anos, não tenho tempo para sutilezas. Ela beijou a testa da neta. E relaxe.
Prometo não contar nenhuma história constrangedora sobre quando você era criança. Suas histórias são todas constrangedoras. Mas Dona Laurita já havia saído, deixando Patrícia sozinha com uma xícara de café e a certeza absoluta de que sua vida havia oficialmente saído de controle. Uma hora depois, seu celular tocou. Era Tenório. Sua avó é interessante, disse ele, e ela podia ouvir o divertimento na voz. Pelo amor de Deus, o que ela disse? Que você fala sobre mim quando acha que ela está dormindo, que tem péssimo gosto para homens em geral, mas que eu pareço diferente dos outros desastres. Uma pausa. E que se eu magoar você, ela conhece lugares para esconder corpos. Ai, meu Deus! Ela também disse que você está se apaixonando por mim, mas está com medo de admitir porque sou fora do seu padrão usual. Patrícia fechou os olhos mortificada. Eu vou matar ela. Patrícia? Sim? Ela está certa? A pergunta a pegou desprevenida. Ela podia mentir, desviar, fazer piada, mas havia algo na voz dele que a fez responder com honestidade. Talvez, admitiu. E você? Está se apaixonando por mim? Já me apaixonei, respondeu ele simplesmente. Na verdade, acho que começou quando você sorriu para a minha piada sobre algoritmos. O coração de Patrícia deu uma cambalhota. Tenório, sei que é complicado. Sei que tem a Camila e a Bianca e minha família disfuncional e o fato de que sou socialmente inadequado na maior parte do tempo. Você não é socialmente inadequado. Você é genuíno. E isso é assustador para pessoas acostumadas com fachadas. Mesmo assim, entendo se você quiser recuar. Não quero recuar. A resposta saiu mais rápida e determinada do que ela esperava. Mas também não quero ser ingênua. Camila e Bianca claramente vão tentar complicar as coisas. E se complicarem, então lidamos com as complicações. Patrícia respirou fundo. Juntos. O silêncio do outro lado da linha era cheio de alívio tangível. Patrícia? Sim? Sua avó perguntou se eu vou levar você para conhecer minha família. E o que você respondeu? Que primeiro preciso me certificar de que você sobreviva ao encontro com a minha ex-noiva. Eles riram, mas ambos sabiam que Camila d'Albuquerque não ia desistir facilmente. E quando o telefone de Patrícia tocou novamente, 20 minutos depois, com uma mensagem da própria Camila marcando um almoço imprescindível para discutir assuntos urgentes sobre Tenório, ela soube que a guerra real estava apenas começando. O restaurante que Camila havia escolhido para o almoço era exatamente o tipo de lugar que Patrícia esperava. Caro, na moda, cheio de pessoas bonitas tirando fotos da comida. Camila já estava lá quando ela chegou, impecavelmente vestida num conjunto que provavelmente custava mais que o salário mensal de Patrícia, com cabelos loiros perfeitos e um sorriso que conseguia ser deslumbrante e predatório ao mesmo tempo. Patrícia, que alegria finalmente conseguirmos nos encontrar. Camila se levantou para beijar seu rosto num gesto teatralmente caloroso. Você está linda. Adoro esse seu estilo. Autêntico. Primeira alfinetada em menos de 30 segundos. Impressionante. Obrigada por me convidar, Camila. Patrícia se sentou, mantendo o sorriso educado. Disse que tinha algo importante para conversar. Sim, sim. Mas primeiro vamos pedir, não é? A salada de quinoa aqui é divina. Muito saudável. Camila abriu o cardápio com gestos estudados. Você deve cuidar muito bem da alimentação, sendo jornalista. Profissão tão estressante, né? Elas pediram. Camila a tal salada de quinoa, Patrícia um risoto de camarão por pura rebeldia, e durante os primeiros 15 minutos, Camila fez um monólogo sobre sua carreira como influencer, seus projetos de empoderamento feminino e sua jornada de autoconhecimento pós-relacionamento. Você sabe, disse ela, finalmente chegando ao ponto, o Tenório é uma pessoa muito especial. Nós tivemos algo muito profundo, muito intenso. Imagino, respondeu Patrícia cortando um camarão. É que ele é tão sensível, tão vulnerável. Às vezes eu me preocupo com as pessoas que se aproximam dele.
Camila inclinou a cabeça com uma expressão de falsa preocupação. Sabe como é? Homens como ele são alvos fáceis para oportunistas, segundo a alfinetada. Esta foi menos sutil. Oportunistas? Oh, não estou falando de você, claro. Camila riu, tocando o braço de Patrícia num gesto condescendente. É só que... Bem, jornalistas às vezes se interessam mais pela história do que pela pessoa, não é? Depende do jornalista, respondeu Patrícia calmamente. E da pessoa. Exato. E o Tenório é tão, como posso dizer, ingênuo quando se trata de mulheres. Ele sempre acredita que as pessoas têm boas intenções. Patrícia bebeu um gole de água, observando Camila tentar encontrar o ângulo perfeito para o ataque. Era fascinante, de uma forma perturbadora, ver alguém ser tão calculadamente destrutiva enquanto mantinha uma fachada de preocupação amorosa. Camila, disse ela finalmente, vou ser direta. O que exatamente você quer me dizer? O sorriso de Camila vacilou por uma fração de segundo antes de voltar, mais brilhante que antes. Só quero que você saiba que... Bem, o Tenório e eu temos uma história que não terminou exatamente. Ela baixou a voz conspiratoriamente. Na verdade, estamos tentando reconciliar as coisas. Ah, Patrícia manteve a expressão neutra. Ele mencionou isso? O Tenório é muito discreto sobre nossa vida pessoal. Sempre foi. Camila mexeu na salada, evitando o olhar de Patrícia. Mas entre nós... Bem, algumas coisas são difíceis de superar, sabe? Que tipo de coisas? Intimidade, conexão real, história compartilhada. Camila se inclinou para a frente. E claro, há a questão da compatibilidade física. Ah, então é assim que ela vai jogar. Entendo, disse Patrícia, com uma calma que surpreendeu a si mesma. É que não quero que você se machuque, querida. O Tenório é maravilhoso, mas ele tem necessidades específicas. E depois de anos juntos, eu sei exatamente como. Bem, como satisfazê-lo. O constrangimento na voz de Camila era claramente fabricado, mas a mensagem era cristalina. Eu tenho algo que você nunca vai ter. Patrícia terminou o risoto calmamente, deixando Camila esperar por uma reação. Quando finalmente falou, sua voz estava perfeitamente controlada. Camila, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Se vocês têm toda essa história e intimidade e se estão tentando reconciliar, por que você está aqui tentando me convencer a desistir dele? Patrícia inclinou a cabeça com curiosidade genuína. Uma mulher confiante na sua relação não precisaria desta conversa, não é? Pela primeira vez, Camila pareceu genuinamente surpresa. Ela piscou algumas vezes, claramente tentando reformular a estratégia. É que não quero drama desnecessário. Ou talvez, continuou Patrícia suavemente, você saiba que ele seguiu em frente e está tentando criar problemas porque não consegue aceitar isso. O rosto de Camila se endureceu por um instante antes de voltar à máscara de simpatia. Patrícia, querida, acho que você não entende a situação. Sua voz ganhou uma ede mais cortante. O Tenório pode parecer interessado agora, mas ele sempre volta para mim. Sempre. Porque eu conheço os segredos dele, entendo as complicações da família dele, sei como lidar com certas situações delicadas. Que situações? Camila sorriu, e desta vez não havia nada de caloroso na expressão. O pai dele, por exemplo, Severino Zema, fez algumas escolhas questionáveis no passado, envolvendo dinheiro público. Imagino como seria constrangedor se isso se tornasse público bem no lançamento da Fundação Educacional do Tenório. Ah, chegamos ao núcleo da questão. Você está me ameaçando? Perguntou Patrícia, genuinamente curiosa. Estou te protegendo do escândalo, do constrangimento, da inevitável decepção quando ele voltar para onde pertence. Patrícia chamou o garçom e pediu a conta, mantendo contato visual com Camila. Sabe, Camila, você tem razão sobre uma coisa. O Tenório é sensível e vulnerável, mas você está errada sobre o que isso significa. Ela pegou a bolsa, preparando-se para sair. Isso não o torna um alvo fácil.
Isso o torna alguém que merece ser protegido de pessoas que confundem manipulação com amor. Você não sabe com quem está mexendo, disse Camila, a máscara finalmente caindo por completo. Na verdade, respondeu Patrícia se levantando, acho que sei exatamente. Saindo do restaurante, Patrícia sentiu uma mistura de raiva e determinação. Camila havia mostrado suas cartas. Chantagem emocional, ameaças veladas e a clássica tentativa de fazer outra mulher se sentir inferior. Mas havia algo mais, algo que Camila talvez não percebesse que tinha revelado. Ela estava desesperada. No caminho para o carro, o telefone de Patrícia tocou. Era Tenório. Como foi o almoço com a Camila? Perguntou ele, e ela podia ouvir a tensão na voz. Educativo, respondeu ela. Ela me explicou que vocês estão tentando uma reconciliação e que eu deveria desistir de você antes que o escândalo do seu pai destrua minha carreira. Silêncio do outro lado. Tenório? Estou aqui, só, processando o fato de que ela realmente disse isso. E também insinuou que tem certas habilidades íntimas que eu nunca poderia igualar. Meu Deus, a questão é, há algo que eu deveria saber sobre essa tentativa de reconciliação? Patrícia, a voz dele ficou séria. Não há nenhuma tentativa de reconciliação. Há apenas uma ex-noiva que se recusa a aceitar que acabou e que aparentemente está disposta a mentir e ameaçar para conseguir o que quer. E o que ela quer, exatamente? Controle. Camila nunca quis um relacionamento comigo. Ela queria acesso à minha vida, meu dinheiro, minha influência. E, principalmente, ela queria ter poder sobre mim. Patrícia parou no meio da calçada, processando não só as palavras, mas o tom. Havia uma clareza nova na voz de Tenório, como se ele estivesse finalmente enxergando a situação sem as distorções da culpa e insegurança. E agora? Agora eu entendo que você estava certa ontem à noite. Não posso deixar que o medo de complicações determine minhas escolhas. Uma pausa. Patrícia, posso te ver hoje à noite? Tem uma coisa que eu preciso fazer e gostaria que você estivesse comigo. Que tipo de coisa? O tipo que deveria ter feito há muito tempo. 3 horas depois, Patrícia estava no apartamento de Tenório. Um espaço moderno e minimalista que contrastava com a personalidade calorosa do dono, exceto pelos livros espalhados por toda parte e pelas plantas exuberantes em cada canto. Fibonacci a cumprimentou esfregando-se em suas pernas antes de voltar para sua posição favorita em cima do teclado do computador. Ele gosta de você, observou Tenório, servindo vinho. Fibonacci é muito seletivo com suas aprovações. Bom saber que tem o apoio do consultor felino. Tenório riu, mas ela podia ver que ele estava nervoso com alguma coisa. Ele andava pela sala com uma energia contida, como se estivesse se preparando para algo importante. Tenório, disse ela suavemente, o que você precisa fazer? Ele parou de andar e a olhou diretamente. Preciso confrontar a Camila. Oficialmente, publicamente, definitivamente. Ele respirou fundo. E quero que você esteja lá quando eu fizer isso. Epílogo. 6 meses depois, Patrícia estava na primeira fila do evento de lançamento da Fundação Zema para a Educação Digital, observando Tenório no palco enquanto ele explicava para uma plateia de 200 pessoas como a tecnologia poderia democratizar o acesso ao conhecimento. Ele usava um terno novo, ainda não estava completamente à vontade com roupas da moda, mas tinha parado de se esconder atrás de gravatas antiquadas e falava com uma confiança que ela raramente vira antes. A educação não deveria ser privilégio, dizia ele, gesticulando com aquela animação característica. E se conseguirmos usar a tecnologia para quebrar barreiras ao invés de criar novas, talvez possamos construir um mundo onde a inteligência seja mais importante que a origem. A plateia aplaudiu, e Patrícia sentiu uma pontada de orgulho que a surpreendeu pela intensidade. Ele está indo bem, murmurou Maurício, que estava sentado ao seu lado. Muito melhor que na primeira vez que tentou falar em público. Primeira vez?
3 meses atrás, numa conferência menor, ele estava tão nervoso que começou a recitar a sequência de Fibonacci quando esqueceu o que ia dizer. Patrícia riu baixinho. E como você sabe disso? Porque estava lá. Alguém precisava garantir que minha melhor amiga não estava se envolvendo com um completo desastre social. E qual foi o veredicto? Maurício olhou para ela com aquele sorriso maroto que ela conhecia há anos. Que ele é perfeito para você justamente porque é um desastre social. Vocês dois são esquisitos de formas complementares. No palco, Tenório estava terminando sua apresentação. Antes de encerrar, disse ele, gostaria de agradecer algumas pessoas que tornaram este projeto possível. Ele olhou diretamente para Patrícia, especialmente a jornalista que primeiro escreveu sobre nossa fundação e que desde então tem sido a pessoa que me lembra todos os dias que vale a pena tentar fazer a diferença, mesmo quando, especialmente quando, as coisas ficam complicadas. Oh, meu Deus! Ele não vai... Patrícia Gurgel, continuou Tenório, com aquele sorriso torto que ainda a desarmava completamente. Você mudou não só esta fundação, mas mudou a forma como eu vejo tudo, principalmente como me vejo. A plateia toda se virou para olhar para ela, e Patrícia sentiu o rosto esquentar. Mas antes que pudesse ficar completamente mortificada, Tenório acrescentou, e também gostaria de agradecer ao Fibonacci, meu gato, que constantemente sabota minhas videoconferências, mas nunca meus projetos importantes. A plateia riu, a tensão se quebrou, e Patrícia se lembrou de por que havia se apaixonado por aquele homem estranho e maravilhoso, que conseguia ser vulnerável e engraçado ao mesmo tempo. Depois do evento, eles foram para o mesmo café da galeria onde tinham tido seu primeiro encontro real. A diferença era que agora Tenório não olhava as pinturas abstratas com suspeita. Na verdade, tinha começado a desenvolver opiniões próprias sobre arte, a maioria delas hilariantemente técnicas. Aquela ali, disse ele, apontando para uma tela colorida, me lembra um diagrama de fluxo mal organizado. Romântico como sempre, murmurou Patrícia, mas estava sorrindo. Falando em romântico, Tenório ficou repentinamente sério. Tenho uma coisa que quero te dar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e, por um momento, Patrícia sentiu o coração disparar. Mas quando abriu, era um pendrive. Começou ela confusa. A primeira versão do algoritmo educacional da Fundação. Eu queria que você tivesse uma cópia, porque você fez parte da criação dele desde o início. Era possivelmente o presente mais esquisito e mais perfeito que ela já havia recebido. Tenório Zema, disse ela, você é oficialmente a pessoa mais estranha que eu conheço. Isso é bom ou ruim? Considerando que estou completamente apaixonada por você, diria que é perfeito. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da galeria, cercados por arte conceitual e turistas fazendo fotos. E pela primeira vez na vida, Patrícia não se importou nem um pouco com quem estava olhando. 3 meses depois, ela publicou uma crônica na revista Perspectivas, intitulada Como se apaixonar por um algoritmo humano. Era a história de um amor improvável que começou com uma piada ruim sobre inteligência artificial e se desenvolveu através de combates épicos com ex-namoradas manipuladoras, avós intrometidas e um gato chamado Fibonacci, que tinha opiniões muito firmes sobre videoconferências. A crônica terminava assim: às vezes o amor não chega como esperamos, alto, moreno, charmoso e com histórias simples. Às vezes, ele chega careca usando roupas esquisitas, fazendo piadas sobre matemática e carregando mais bagagem emocional que um aeroporto internacional. Mas, se você der uma chance para o inesperado, pode descobrir que a verdadeira beleza não está em corresponder aos padrões de ninguém. Está em encontrar alguém que vê você exatamente como é e decide que isso é suficiente. Que isso é tudo.
A crônica viralizou, foi republicada em 3 outros veículos e rendeu a Patrícia uma proposta para escrever um livro sobre relacionamentos modernos. Ela recusou a proposta. Estava ocupada demais vivendo sua própria história de amor para ter tempo de escrever sobre a dos outros. E todas as manhãs, quando acordava no apartamento que agora dividia com Tenório e Fibonacci, e ouvia ele cantarolando desafinadamente enquanto fazia café, Patrícia se lembrava de que nem toda história de amor precisava fazer sentido para todo mundo. Só precisava fazer sentido para as pessoas que a estavam vivendo.